Então, bom dia aí para todo mundo. Nesse dia 11 de agosto, a igreja celebra o dia de Santa Clara de Assis, esta jovem que ficou encantada com o testemunho de Francisco e não apenas admirando, mas também assumindo na sua vida esse estilo, o estilo de esvaziamento total, não só de coisas materiais, mas também do próprio coração, para que Deus, habitando neste coração, fosse tudo que mais desejava na sua vida. Então, Santa Clara, para nós, para a igreja, não só para as famílias religiosas, as ordens que se inspiram no seu exemplo de vida, mas para toda a igreja, ela é esse exemplo, um exemplo de alguém que descobriu o essencial da vida. Ela tinha tudo, como o próprio São Francisco, mas descobriu que tudo aquilo que eles possuíam não era capaz de dar aquilo que eles precisavam. E, portanto, trocaram tudo, como o próprio Evangelho, nas palavras de Jesus, quando faz o chamado, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, que Santa Clara interceda por todos nós, interceda pela igreja, para que descubra sempre mais que Deus é o nosso tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que na vossa misericórdia atraíste Santa Clara ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão que, seguindo Cristo com o coração de pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então hoje nós temos a nossa meditação do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, os 5 primeiros versículos, e logo em seguida do versículo 10º ao versículo 14. Então, o Evangelho de hoje, ele é introduzido com uma pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? Vejam que durante toda a vida pública de Jesus, nós vamos perceber em alguns momentos essa preocupação dos discípulos em saber quem é o maior. Neste trecho de hoje, a pergunta é formulada com muita clareza, mas nós vemos atitudes em outras partes do Evangelho que revelam justamente isso, essa compreensão distorcida dos discípulos em relação ao reino dos céus. Então, fazem aqui uma espécie de comparação, o reino dos céus com os reinos mundanos, que era justamente aquela tentação do início do Evangelho proposta pelo diabo. Levou Jesus a um lugar muito alto e mostrou a Jesus todos os reinos da terra. E ainda disse: te darei tudo isso, se te prostrares e me adorares. Então vejam que aquela tentação que o diabo sugere a Jesus no início da sua vida pública, ela vai agora se apresentar na vida dos discípulos. Então nós temos, por exemplo, uma outra ocasião em que a mãe dos filhos de Zebedeu chegam para Jesus, e faz um pedido: quero que coloques os meus filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. E aí Jesus vai perguntar assim: mas eles estão dispostos a tomar do cálice que eu vou tomar? E assim nós vamos encontrar no caminho, eles também estão discutindo quem é o maior entre eles. E assim muitas outras situações no Evangelho. No Evangelho de hoje, dentro do discurso que nós chamamos o discurso eclesiológico, ou seja, da compreensão do que é o reino de Deus, cujo sinal, o sacramento é a igreja, então volta de novo esta preocupação dos discípulos: quem é o maior no reino dos céus? Jesus não responde logo
com uma palavra, mas Jesus faz um gesto. E o gesto de Jesus é muito significativo, é colocar uma criança no meio. Jesus não utilizou simplesmente uma palavra, né, para dizer, né, que a criança, né, representa aquele que acolhe o reino de Deus. Não foi um discurso, poderíamos dizer assim, indireto, mas Jesus fez um gesto. Né? Jesus também ensinava, e sobretudo com ações. E portanto Jesus aqui tem uma semelhança, né, no seu ensinamento com a corrente profética do Antigo Testamento, onde os profetas também utilizavam gestos, que nós chamamos a profecia em ato. É algo que os profetas faziam para chamar a atenção, provocar um questionamento e dar a sua interpretação. Então, os discípulos fazem a pergunta e Jesus responde com um gesto e coloca a criança no meio dos discípulos. Nós sabemos que também, né, em outra situação, queriam trazer crianças até Jesus e os discípulos, né, os próprios discípulos, estavam impedindo. Claro, com aquela mentalidade, né, Jesus está ensinando e esse ensinamento de Jesus só é acolhido, compreendido por pessoas já adultas. Então isso era um perigo, né, que estava acontecendo, né? Restringir o auditório de Jesus apenas a uma faixa etária. Mas aí Jesus disse: não impeçam que as crianças venham a mim, porque delas é o reino dos céus. E portanto aqui Jesus coloca a criança no meio dos discípulos e faz a sua interpretação, né, respondendo à pergunta dos próprios discípulos: quem é o maior no reino dos céus? Em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Então aqui nós temos duas afirmações de Jesus: a conversão, e essa conversão já é um apelo do início do Evangelho: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas a conversão, a mudança de vida, não é algo teórico, genérico, né? Então, é preciso mudar de vida, mas precisa ter um início muito concreto, né, que toque as nossas ações. Aí vem a segunda afirmação de Jesus: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E o que significa, não é, tornar-se criança? Claro que aqui nós não precisaríamos nem dizer, não é ser infantis, de forma nenhuma. Jesus não nos quer infantis. Por quê? Porque ele mesmo diz que para segui-lo precisa tomar uma decisão. E a criança, em princípio, ela não pode decidir, né? Porque ainda lhe falta a experiência, lhe falta o conhecimento. Então ela é guiada, orientada, ajudada pelos adultos. Mas a criança não pode decidir. Então como é que nós podemos compreender que é preciso tornar-se como criança? Aí de novo, não é para sermos infantis, né? Perdermos a nossa responsabilidade, perdermos a nossa autonomia, sobretudo no que diz respeito às nossas decisões. Mas vamos ver algumas características das crianças, né, para compreender o que é que Jesus está dizendo. A criança, primeiro, é o símbolo do início da vida. Aí nós vamos para aquele discurso, aquela conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus vai dizer para Nicodemos: quem não nascer de novo, quem não nascer do alto, não poderá entrar no reino dos céus. E aí Nicodemos pensa que é tornar-se um bebê. Então, como uma pessoa grande, adulta, pode entrar de novo no ventre da mãe? Então aqui seria uma questão cronológica. Mas Jesus não está falando disso, Jesus está falando de vida nova. Portanto, como nós falamos do batismo, o que é o batismo? É o nascimento, é o novo nascimento. Então, quem nasce é a criança. Mas o nascimento não é ponto final, é ponto de partida. Então, quando Jesus diz tornar-se criança, não é
um voltar a uma idade cronológica, isso é evidente, nem muito menos colocar como objetivo da vida tornar-se criança, mas é como ponto de partida da nossa vida, assumirmos essas atitudes, né, da criança. E o que significa essa atitude, né? Nós vimos primeiro o símbolo do início da vida. Depois, há características muito evidentes na criança. A simplicidade. Não é? Quando nós estamos diante de uma criança, não é? A criança ela é simples. Ela, até porque nem pode, né, ter discursos complicados, né? Até o seu modo de falar é muito simples. Tanto que quando nós adultos estamos aprendendo uma língua nova, nós fazemos essa experiência de criança. Às vezes dá até um travamento na mente, né? Porque a gente pensa no nível e só consegue se expressar no nível de criança, ou seja, com palavras mais simples, com construções sintáticas mais simplificadas e assim por diante. Ou seja, fazemos a experiência de criança, mas se nós não fizermos essa experiência, nós não vamos aprender, né? Então trava tudo, né? Então é preciso ter até a humildade, né? Eu estou dando o exemplo de aprender uma nova língua. Então, se nós não nos tornarmos crianças, nós não vamos progredir nesse conhecimento. Então, é essa abertura para aprender. Então, a criança se torna uma espécie de símbolo do discípulo. O discípulo é aquele que aprende. Então, se não nos tornarmos como crianças, né, nessa simplicidade, nessa disposição de aprender, de crescer, a criança não como dizíamos, né, ponto de chegada. A criança é ponto de partida, não é para nos acomodarmos. Às vezes as pessoas confundem, não é ser como criança, é ser medíocre. Não é isso que Jesus está nos propondo, mas Jesus está nos propondo um longo caminho. A criança está no início, está no começo, então se está ali nesse momento é porque diante de si há um grande horizonte, né? Um horizonte muito amplo para o crescimento. E, portanto, Jesus diz isso com muita clareza. Quem não se faz pequeno como esta criança, então não pode entrar no reino dos céus. Mas quem se faz pequeno como esta criança, então este é o maior no reino dos céus. Então aqui, vamos dizer, é uma grandiosidade e não simplesmente uma grandeza. Não é só questão de tamanho, mas questão de significado, né, a partir da própria existência, a sua vida que vai dizendo, né, que está disposto a aprender, a seguir o mestre, a trilhar o seu caminho e assim por diante. E aí Jesus também insiste, né, aqui muito contextualizado, né, no momento em que as próprias crianças eram um tanto relegadas, um tanto afastadas do meio, né, das outras pessoas, como nós já explicamos, porque não entendiam nada dessa concepção. Mas aí Jesus diz, não desprezeis nenhum desses pequeninos. Então, é muito interessante também essa insistência de Jesus, que as crianças, elas ocupam o lugar central, né, no reino dos céus, porque elas nos ensinam, né, como devemos nos comportar, devemos agir. E depois Jesus fala aqui, né, de uma parábola, né, a parábola que nós conhecemos do pastor que deixa 99 as ovelhas e vai em busca daquela que se perdeu. Aparentemente nós poderíamos até pensar, né? São dois ensinamentos que parecem não ter nada a ver. Ensinamentos sobre as atitudes, né, que devemos assumir para entrar no reino, e depois Jesus fala uma questão de uma ovelha perdida. Mas claro que existe uma ligação muito, muito estreita. Qual é a ligação? Em ambos os ensinamentos se fere uma lógica humana, uma lógica pragmatista. Ou seja, na primeira parte, quem é o maior? Jesus vai dizer justamente que é aquele que é o menor. O maior é o menor. Então fere a lógica, né? Os discípulos pensariam, talvez, que Jesus fosse indicar alguém com muitas características, né, de capacidades e assim por diante. Jesus diz uma criança, então fere a lógica. E na segunda parte também fere a lógica. Quem é o pastor que, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu? Isso também não é lógico. A lógica é
prestar mais atenção para não perder mais, mas não deixar 99 ir atrás daquela que se perdeu. Então, essa lógica do Evangelho que supera a nossa lógica quantitativa, pragmatista, imediatista, porque considera a pessoa. Então, hoje, celebrando o dia de Santa Clara, ela que se tornou também menor, pequena, não é? Tanto que a sua ordem, né, chamada das damas pobres, e ela que era uma dama rica, né? Então ela entendeu muito bem esse evangelho, e mais do que entendeu, ela assumiu na sua vida. Então que pela intercessão de Santa Clara, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.